Então, as fases do incêndio, de fato, como é que a gente conhece essas fases aí, né? O profissional de segurança do trabalho, bombeiro civil, o brigadista profissional, é fundamental conhecer quais são essas fases, de fato, do incêndio, né? Conhecer as fases e curva também, desenvolvimento do incêndio, o comportamento extremo do fogo, é o que a gente vai falar agora. Bombeiro civil, técnicos em segurança do trabalho, engenheiros de segurança, brigadistas profissionais, é fundamental conhecer as fases do incêndio. Então, o objetivo é todo brigadista, todo bombeiro civil, todo mundo que vai trabalhar em evento temporário, que vai ter contato com a parte de prevenção e combate a incêndio, é importante conhecer essas fases de incêndio, compreender aí o ciclo de vida completo de um incêndio para melhor resposta na prevenção. Nós sabemos que quando começa um princípio de incêndio, as nossas ações têm que ser rápidas ali para controlar. Ou seja, os 5 primeiros minutos é fundamental se a gente vai ter sucesso ou não para combater aquele fogo. Então, quando nós falamos, por exemplo, da ignição e a fase incipiente, o que seria isso? A ignição é o primeiro evento que reúne ali os 3 elementos do triângulo do fogo: combustível, oxigênio e calor. É uma duração instantânea até alguns segundos. Então, é o melhor momento para extinção imediata, ou seja, quando está no ponto de ignição, quando iniciou. Por isso que dentro das empresas de organização é fundamental ter um plano de emergência, onde qualquer colaborador ele consiga fazer essa comunicação imediata. Por quê? Para a gente pegar o fogo ali no momento de ignição, na fase inicial. Quando a gente fala do incipiente inicial, é aquele fogo pequeno, confinado à área de ignição. Ou seja, ele tem um crescimento lento, que é de 5 a 20 minutos para ele começar a ter um impacto maior. Ou seja, esse impacto desse fogo, desse incipiente inicial, né, é pouco efeito na temperatura do compartimento. Então, a ação é o combate com agentes simples, extintores, até o sistema de hidrantes também pode ser utilizado. E quando nós falamos do incipiente avançado, é um fogo crescendo de forma lenta, expandindo-se para combustíveis adjacentes ali, ou seja, aonde que pode propagar de forma mais rápidas. Ou seja, é a primeira acumulação de fumaça observável, a gente começa a observar fumaça, né? A temperatura começa a subir de forma lentamente. Então, a gente tem que ter um combate eficaz com recursos aí limitados. Então, o conceito-chave, quando nós falamos dessa fase de ignição, a fase incipiente, seja ela inicial ou avançada, as fases iniciais, elas oferecem a melhor oportunidade para a gente intervir. Ou seja, até os 5 primeiros minutos, quando começa ali um princípio de incêndio, é a forma mais fácil a gente conseguir controlar com os próprios recursos ali que tem dentro daquela edificação. Ou seja, essas fases iniciais a gente tem que ter uma ação rápida, uma comunicação eficaz, seja da brigada de emergência, seja de um próprio colaborador. O brigadista ele tem que ter esse conhecimento, por isso que a gente fala da questão da prevenção, de ter os extintores disponíveis, de fato de ter ali uma ação rápida no início. Quando nós falamos da fase do crescimento acelerado, que é aquele crescimento inicial do fogo, o fogo ele vai se espalhar ali com maior velocidade, um aquecimento mais rápido do compartimento. Quais são os sinais? Camada de fumaça e gases começam a se acumular no teto do local. A temperatura ela sobe de 50 graus Celsius até 200 graus Celsius, já é um crescimento inicial. Quando nós falamos do crescimento acelerado, o fogo se expande rapidamente para múltiplos combustíveis, radiação intensa e calor. Ou seja, sobe de 200 graus Celsius a 500 graus Celsius. Já fica uma temperatura ali insuportável naquele ambiente. Combustíveis próximos ao ponto de ignição. E tem aí a sexta fase, que é o pré-flashover. O que é isso? Indícios prévios do flashover iminente. Ou seja, tempo crítico para evacuação.
Ou seja, quais são os sinais críticos dessa fase do incêndio? Fumaça densa e a gente vê, né, o fogo chegando no teto, né, posicionamento defensivo imediato, que é a inflamação simultânea de todos os materiais combustíveis no ambiente. Ou seja, tudo que é combustível vai começar a ter uma inflamação simultânea. Vai começar a pegar fogo tudo ao mesmo tempo. Então a temperatura ela salta de 500 graus Celsius para 800 graus Celsius em segundos. Quais são os sinais de alerta para identificar esse flashover, que é essa inflamação generalizada? O aumento súbito de calor radiante, a fumaça densa, escura e turbulenta, a fumaça mais pesada. Então, fogo rolando no teto daquele ambiente. Então, é uma situação crítica. Né? E o ponto de não retorno é altamente letal. Após o início do flashover, nenhuma vida humana pode ser mantida no interior desse local. Ou seja, a estratégia deve ser mudar imediatamente para a defensiva. É retirar as pessoas desse ambiente. Então, tem aí a linha de crescimento, né, do fogo que a gente citou até chegar ao flashover. E depois ela vai começar a decair, né, para chegar na extinção. Isso é o combate na fase de desenvolvimento total, que é o acionamento do corpo de bombeiro. Então, quando a gente fala da questão, né, da fase 8, que é totalmente desenvolvida, quais as características do incêndio? Queima vigorosa com intensidade máxima, temperatura acima de 800 graus Celsius, pode atingir a 1000 graus, consumo máximo de oxigênio e combustível. Aí as condições ambientais, concentração de oxigênio maior que 18%, menor que 18%, fumaça e gases em pressão positiva, diferença térmica significativa. Então, qual que é a estratégia operacional para combater um fogo nessa situação? É um risco substancial de colapso estrutural, ou seja, até as paredes ali, a parede de concreto ali, ela é incombustível, mas quando chega nessa fase ali de acima de 1000 graus Celsius, aí eu vou ter um risco substancial e um colapso estrutural. Apenas combate defensivo, ou seja, com recursos massivos e apropriados. É ninguém mais dentro daquele ambiente, é o corpo de bombeiro atuando de forma, né, defensiva nesse momento. Então a gente tem a fase de ignição, incipiente, o crescimento, o plenamente desenvolvido, que é o fogo ali, né, já tomando conta, e aí vai começar a decair, ou seja, o incêndio em pleno vigor ali é a hora que o corpo de bombeiro já deve ter chegado no local, ele vai atuar de uma forma mais defensiva. Nesta fase, o fogo ele é mais forte e perigoso, a prioridade total para a proteção estrutural e as pessoas já devem estar fora desse ambiente. Nas fases 9 e 10, que é a decadência inicial, ou seja, o fogo já chegou no ápice ali, né, o consumo da maior parte do combustível já queimou tudo que tinha para queimar, ou seja, pelo menos a maioria do combustível que tem no ambiente já foi eliminada, então já foi feito esse consumo de maior do combustível, a temperatura começa a cair gradativamente, o oxigênio reduz para menos de 16%, então a velocidade do fogo também diminui, porque o oxigênio ele dá mais velocidade para o fogo. As chamas vão diminuir, mas a fumaça ela permanece densa, certo? E aí, o risco crítico, né, a entrada súbita de ar, de oxigênio, pode causar ali uma explosão violenta da fumaça acumulada. Então, quando nós falamos da decadência final desse fogo, o fogo reduzido a brasas em incandescência, a temperatura continua caindo, a fumaça se torna menos densa, ou seja, mais leve, e é necessário o resfriamento completo, o rescaldo, água. Então, qual que é o risco nessa fase de reacender, o reacendimento do fogo? Então, se houver, por exemplo, ventilação sem resfriamento adequado, o fogo pode reiniciar a partir dessas brasas que ficam ali acumuladas. Então, o conceito-chave, o fogo começa a declinar, e o que acontece? Ele declina, mas ele permanece ali com o perigo de reacender. Tem que ter um monitoramento contínuo, resfriamento completo, para evitar
acidentes. Então, quando nós falamos dessa questão aí, né, dos comportamentos externos, que é o flashover, por exemplo, o que é isso? A definição é uma inflamação generalizada e simultânea de todos os combustíveis. Tudo que está dentro daquele ambiente pegou fogo, tudo está queimando. É o flashover, tá? Temperatura de 500 a 800 graus Celsius, tá? Calor. Quais são os sinais de flashover? Calor intenso, fumaça densa, fumaça mais concentrada. O risco disso aí é um colapso estrutural e letalidade imediata se tiver gente, se tiver pessoas nesse ambiente. Tá? Então, tem todo o gráfico comparativo mostrando essa questão. Né? Tem um backdraft também, que é a definição: explosão de fumaça por entrada súbita de ar. Ou seja, já diminui ali a concentração de oxigênio e tem alguma abertura que entra um ar de forma súbita. Então, um ambiente pobre em oxigênio, menos de 16%, né, rico em gases quentes, eu abasteço com um volume grande de oxigênio. Ou seja, fumaça pulsante, é os sinais. Eu tenho também vidros manchados, som de assovio. Qual que é a ação? Ventilação tática vertical. Então, isso já é tática aí do Corpo de Bombeiro. Então, tem a curva de desenvolvimento aí, visualização do ciclo, né? Temperatura de ignição, depois ela passa para incipiente, tem um crescimento, aí você tem um fogo plenamente desenvolvido, depois que ele queima a maioria dos combustíveis ali, ele começa a decadência. Por quê? Vai diminuindo o volume de material combustível que eu tenho para queimar. Isso é com o tempo, certo? Por isso que chega num determinado momento do incêndio que não há mais nada a se fazer, a não ser um ataque defensivo, um combate defensivo, ou seja, sem ninguém lá dentro e protegendo ali as áreas ali próximas ali daquele local. Tá? Então, tem aí os minutos decorridos desde a ignição, tem os gráficos que mostram isso na apresentação, que a gente disponibiliza, né? Os graus Celsius do ambiente, né? A temperatura, ela eleva e depois que queima a maioria do combustível, ela começa a cair, porque vai ter menos combustível para queimar. Então, tem as fases críticas, né? Que é incipiente, o crescimento lento, de 5 a 20 minutos. Aí, quando chega no flashover, que é aquela máxima eficiência do fogo, onde ele está queimando a maior parte, todos os combustíveis possíveis que eu tenho naquele ambiente. Né? O ponto de transição abrupta, a gente fala. E quando está totalmente desenvolvido esse fogo, eu chego numa temperatura máxima aí superior a 800 graus Celsius. Quais são os fatores e também estratégias táticas, os fatores influenciadores? Quando nós falamos de uma área construída, de um ambiente, a gente tem as características construtivas. Por isso que quando se faz um projeto, o Corpo de Bombeiro vai avaliar, ele vai avaliar essa questão das características construtivas. Por exemplo, se eu vou fazer algum tipo de empreendimento de edificação de madeira, tem que ter uma atenção com relação a isso, né? E vai influenciar a carga de incêndio. Quanto mais material combustível tiver nessa área construída, maior o risco de um princípio de incêndio. A questão da inflamabilidade desses materiais presentes, a questão da ventilação que vai ter, das aberturas que eu vou ter, e as compartimentações e aberturas. Ou seja, quando eu falo em compartimentar, quanto mais fechado a área ali, é mais difícil de ter uma propagação de um fogo de um ambiente para o outro. Então, a estratégia por fase, na fase incipiente, que é inicial, do início ali do fogo, né, que está ali os 3 elementos, combustível, calor e oxigênio, que está tendo aquela reação em cadeia inicial, eu tenho que ter ali um combate direto, uma evacuação também, retirar já as pessoas daquele ambiente. Quando eu tenho ali um crescimento, né, eu tenho que ter um combate mais agressivo, eu tenho que pensar em proteger, em isolar aquele princípio, aquele incêndio ali. Tá? O pré-flashover, quando está começando a queimar todos os combustíveis, eu já tenho que ter um posicionamento mais defensivo da equipe de brigada, pensando em proteger as pessoas. E o flashover total, é o defensivo e a proteção estrutural. Ou seja, se já queimou, está queimando todo o material combustível daquele ambiente ali, eu tenho que pensar na parte defensiva do combate a incêndio,
pensando que todas as pessoas daquele prédio, daquela edificação já foram evacuadas. E aí, quando nós falamos da decadência, é quando já queimou todo o material, a grande parte do material combustível, e o fogo ele começa a decair, ele começa a reduzir as chamas, vai começar a reduzir o oxigênio também. Então, cuidado com o retorno, ou seja, o resfriamento vai acontecer, mas esse fogo pode voltar a qualquer momento, se eu não fizer ali, né, um combate, um rescaldo bem feito. Então, cada incêndio ele é único, gente, isso é importante entender. A estratégia deve mudar dinamicamente conforme o incêndio progride pelas fases. Então, essas fases aí, né, que a gente fala, né, concluindo esse raciocínio da questão das fases de incêndio, o ciclo completo, por exemplo, né, compreensão total, desde ali a ignição até a extinção, desde quando o fogo começa até como extinguir. É muito importante para o brigadista, para o profissional de segurança do trabalho, passando por todas as 10 fases que a gente citou aqui, distintas. A questão do reconhecimento, né, identificar a fase atual é crítico para segurança operacional e tomada de decisão. Qual fase que está o incêndio? Já é uma fase que já tomou conta, flash over, está pegando fogo. Se foi identificado o incêndio, uma fase já que está pegando fogo na maioria dos materiais combustíveis, é difícil combater. Então é tirar as pessoas rapidamente, é acionar o corpo de bombeiro. Não tem como mais salvar aquela edificação. Então tem que ter uma adaptação tática que nós falamos, ou seja, mudar a estratégia, se ela vai ser ofensiva, se ela vai ser defensiva, de acordo com a fase do fogo, conforme o incêndio progride. Ou seja, flexibilidade é essencial. Por isso a presença do líder, do coordenador, da brigada, de quem que vai comandar aqui. Tem que ter uma estratégia no combate. Não é só boa vontade dos brigadistas, tem que ter técnica. Então, quando nós falamos da questão da prevenção, a detecção precoce na fase incipiente é sempre a melhor e mais segura resposta. Eu identificar rapidamente esse princípio de incêndio e combater ele quando ele está na fase, né, dos 3 elementos ali com a reação em cadeia, combustível, calor, oxigênio. Quando começou aquela reação em cadeia, eu identifiquei, eu consigo combater com os extintores de incêndio, por exemplo. É a melhor fase quando se fala do fogo, de combater o fogo com segurança. Então, quando nós falamos de segurança, o conhecimento técnico de quem está combatendo protege quem vai responder a essa emergência, os brigadistas, as pessoas que estão envolvidas. O uso correto dos equipamentos de proteção individual, o posicionamento seguro, que isso é treinado na parte prática do treinamento de brigadista, bombeiro profissional. Então, o treinamento ele tem que ter uma prática contínua e análise de ocorrências essenciais para o quê? Para aprimorar. Por isso, quando a pessoa faz um curso, por exemplo, de bombeiro civil ou brigadista orgânico, é 2 anos de validade. Por isso tem que ter um treinamento mensal dentro das empresas e organizações, simulados, para estar sempre colocando em prática. Então, proteger vidas e propriedade através do conhecimento técnico é fundamental. Tem que conhecer de forma teórica e principalmente prática. Entender os domínios das fases de incêndio salva vidas das pessoas. Ok?